Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã desse sabadão, dia 12 de abril, para poder a gente trocar uma ideia e falar de Fluminense Futebol Clube, tá? Fluminense renovou o contrato de Nonato, a gente vai te explicar aqui agora qual é o vínculo do novo contrato e amanhã confronto já definido, hein? Ganso versus Neymar, Fluminense versus Neymar. Neymar vai pro jogo amanhã e a gente vai trazer também para você aqui alguns números, alguns detalhes desse confronto, tá? Entre Fluminense e Neymar, entre Ganso e Neymar. Vamos falar também que o Romário, exatamente o baixinho Romário, visitou o centro de treinamento do Fluminense, foi recebido de braços abertos pelo presidente Mário Bittencourt e selou um acordo, tá? Vamos falar para vocês que acordo foi esse. E a preparação final nossa, o último treinamento para o combate de amanhã da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que é muito importante vencermos na nossa casa no Maracanã. Te convido para mais um vídeo aqui no canal Meu Tricolor. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Sabadão, dia 12 de abril, agradecer ao Papai do Céu por mais esta oportunidade, com todo carinho, com todo respeito, um beijo e um abraço muito grande no teu coração, obrigado pela parceria de todos vocês, tá bom? Tô chegando na manhã desse sábado lindo e abençoado, que a gente possa ter um sábado maravilhoso, tá? Com notícias do nosso Fluminense, esse é o primeiro conteúdo desse sábado, tá? Já tô preparando um segundo para todos vocês. E cara, quero pedir a tua força. Esquece não, deixa o like, se inscreva no canal, é de graça, o like, a inscrição é de graça e vocês ajudam demais. Dá essa moral aí, vamos fazer o nosso canal crescer, eu conto muito com o teu apoio, tá bom? Comenta e também se você puder nos ajudar, compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Bom, Nonato renovou o contrato com o Fluminense, Fluminense renovou o contrato com o Nonato, com certeza, tá? Tem aí a direção, tem o dedo, tem a mão, tem tudo do Renato Gaúcho nessa extensão de contrato do Nonato, tá? O Nonato estava acabando o vínculo dele com o Fluminense, né, emprestado. Nonato que agora é jogador do Santos, tá? E estava emprestado ao Fluminense até julho de 2025, ou seja, daqui a 2 meses, abril, maio, junho, julho, 3 meses acabaria o contrato de Nonato, sendo que provavelmente o Renato Gaúcho, depois da atuação que Nonato teve na vitória de 5-0, jogou muito bem, tá? E deu uma assistência para o 5º gol de Germancano. Com certeza o Nonato falou assim, não, vamos estender o contrato dele porque ele vai ser importante para a gente ter em composição de elenco. E o Fluminense estendeu o vínculo de Nonato até o fim de 2026, tá? Nonato é jogador do Santos e renovou o contrato agora, estendeu o vínculo do empréstimo até o fim de 2026. Exatamente, não foi até o final de 2025 não, até o final de 2026. Nonato que tem 27 anos, tá? E com o nosso Fluminense, Nonato tem 2 passagens, 21 e 22 e 24 e 25 agora, né? E agora também no caso 26, que vai ficar até o final do ano que vem. São 75 partidas do Nonato vestindo a nossa camisa, 4 gols e 9 assistências. Era 8 assistências, deu uma do último jogo, 9 assistências, tá? Campeão do Campeonato Carioca pelo Flu em 2022 e são com o Nonato nessas 75 partidas, 41 vitórias, 22 empates e somente 12 derrotas. Um aproveitamento aí de 64,4% com o Nonato atuando no nosso Fluminense, tá bom? A melhor fase de Nonato foi em 2022, né? Tava voando naquela temporada lá com o Fernando Diniz, né? E também com o Abel. E foi vendido para o time da Bulgária, né? Esqueci, Ludogorets, alguma coisa assim. Alguma coisa, um nome estranho, né? Lá da Bulgária. Na verdade, né? O jogador queria ir, mas o Inter, que era dono do jogador, entendeu? Também queria fazer essa venda. Se Nonato não quisesse ir, ele não iria, porque o jogador tem muito peso na sua decisão. Só que o jogador acabou decidindo ir. O que aconteceu? 1 ano depois, ele não se adapta e quer retornar ao Brasil. Aí o Santos compra Nonato desse
time da Bulgária, tá bom? Só que agora o Fluminense, no Santos perdeu espaço e tá no Fluminense aí, tá? Agora que tá voltando a ganhar o espaço dele no Fluminense, teve uma lesão grave, né? Choque de cabeça frontal, a gente ficou super preocupado, mas já se recuperou e agora com o Renato Gaúcho talvez tenha novo fôlego para poder jogar mais partidas, tá? Como ele tá emprestado do Santos, eu tô com uma dúvida aqui, mas talvez Nonato não possa jogar amanhã, tá? Porque ele tá emprestado do Santos. Normalmente é assim, né? O Fluminense empresta um jogador para um clube, esse clube, por exemplo, o Ceará, o Fluminense emprestou o Lelê. O Lelê não pode enfrentar o Fluminense porque talvez esteja lá em cláusula no contrato, tá bom? Então talvez o Nonato não enfrente o Santos amanhã, tá bom? Bom que a gente tem outros jogadores, o Nonato não é titular absoluto do clube ainda, mas eu gostei dessa renovação, acho o Nonato um bom jogador e acho que ele tem condições de crescer muito mais ainda no nosso Fluminense no comando do Renato Gaúcho. Comenta aqui embaixo. Gostou da renovação do contrato do Nonato? Eu gostei. Deixa a tua opinião aí que é sempre muito importante. Gente, amanhã tem Ganso contra Neymar, Fluminense contra Neymar. Querendo ou não, é um embate, sabe, bem marcante. O Neymar se tornou um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, tá? Um dos maiores. Não sei por quê, não ganhou uma bola de ouro, mas o cara é craque, ao lado de outro craque que é Paulo Henrique Ganso, né? Só que uns tiveram carreiras distintas, Ganso subiu uma geração antes, Neymar subiu depois, mas eles brilharam no Santos naquela dupla lá em 2010, né, 2011, ganharam Campeonato Paulista, ganharam Libertadores, fizeram uma arruaça. Os dois jogavam realmente muita bola. E amanhã tá tudo definido, o reencontro tá acertado, porque Neymar, depois de 33 dias se recuperando de um edema na coxa, tem treinado normalmente e amanhã vai iniciar no banco de reserva para enfrentar o Fluminense no Maracanã, tá? O Ganso tá recuperado do seu problema do coração, da miocardite, e tá voltando a ganhar ritmo, e amanhã tem um confronto importantíssimo, né, entre Fluminense e Santos, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Deixa eu te falar aqui que esse confronto ele vai trazer pra gente dois reencontros. Ganso contra Neymar, jogando contra, tá? E também Fluminense contra Neymar. O Ganso contra o Neymar teve duas histórias, né, na vida desses dois jogadores. Em 2013, o Santos meteu 3-1 no São Paulo e o Ganso jogava no São Paulo nessa época. E o Neymar meteu um gol e deu uma assistência. Então, Neymar saiu na frente aí desse confronto com o Ganso. Em 2016, o confronto já foi europeu. Neymar estava atuando pelo Barcelona e o Ganso estava atuando pelo Sevilha. E novamente o Barça vence, né? Novamente vitória do Neymar. Barcelona 2-1 no Sevilha, gols de Suárez e gol de Messi, né? O Neymar aqui não contribuiu com gol e nem com assistência, tá? Então assim, amanhã, né? Um confronto pessoal de Ganso para com o Neymar. Então o Ganso tem que falar assim, não, eu quero vencer hoje. Já tô perdendo de 2-0 aí no confronto direto, então eu tenho que vencer hoje para poder diminuir isso aí e também ajudar o nosso Fluminense. E o Neymar contra o Fluminense são 6 partidas na história. Então 6 partidas na história e o Neymar também leva uma vantagem boa aqui. São 4 vitórias do Neymar contra 2 vitórias do Fluminense, tá? E esse confronto ele vai acontecer depois de 13 anos, tá? Há 13 anos o Fluminense não se encontrava com o Neymar, porque o Neymar se tornou um jogador, né, a nível mundial, europeu. Então, agora que tá voltando pro Santos para recuperar o seu bom futebol, recuperar a sua alegria de jogar bola. E aí, o último confronto entre Fluminense e Neymar aconteceu no dia 1º de outubro de 2011, tá? Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo não foi no Maracanã, foi no Raulino de Oliveira. E o jogo foi 3-2 pro Fluminense, tá? Neymar fez um gol e deu uma assistência. Só que Marquinho, Rafael Sobis e Márcio Rosário, que meteu o gol no final da partida, selaram aquela vitória pro nosso Fluminense, tá? Então assim, cara, um confronto histórico entre Fluminense e Neymar, entre Ganso e Neymar. E, cara, eu espero de verdade que amanhã a gente possa ter muito sucesso, que a gente possa ter felicidade e já faça um primeiro tempo bom, sabe? Abrindo aí uma vantagem, quem sabe, aí de uns 2 gols de diferença, para poder, quando o Neymar entrar, Neymar não
fazer muita gracinha não, tô torcendo amanhã pro Neymar jogar bem, mas sair derrotado amanhã contra o nosso Fluminense. Um confronto histórico bacana e que retrata aí dois grandes jogadores, né, que deveriam, na nossa opinião, estar na Copa do Mundo de 2010, mas o Dunga optou por não levar os moleques para a seleção de 2010. Os moleques estavam voando na época e merecia demais estar naquela Copa do Mundo. Mas são coisas do futebol, são coisas que acontecem. Então amanhã, esse duelo é histórico entre Ganso e Neymar, entre Fluminense e Neymar. Espero que o nosso Fluminense possa sair vitorioso desse confronto. Deixa a tua opinião sobre esse confronto aí também, tá bom? Agora vamos lá. Romário, o baixinho Romário, ele mesmo, visitou o Fluminense ontem, na sexta-feira, e foi recebido, cara, de portas abertas, de braços abertos pelo presidente Mário Bittencourt. E o baixinho, cara, ficou feliz ao conhecer toda a estrutura do CT Carlos Castilho. Dentre muitas coisas que o Romário ontem, né, falou, um pedacinho, né, acho que vai estar na Flu TV, esse videozinho, não sei se você já viu também. O Romário disse que foi sempre uma honra ter vestido a camisa do Fluminense Futebol Clube. A história do Romário é muito legal, né? Ele foi contratado em 2002, ficou até 2004, pelo Fluminense jogou 77 jogos, meteu 48 gols e tem um gol inesquecível na história do Romário vestindo a nossa camisa. Que gol é esse? O único gol do Baixinho na sua carreira de bicicleta. Baixinho que fez mais de 1000 gols, mas o único gol de bicicleta foi vestindo a armadura do Fluminense. Mas vamos lá, qual foi o intuito do Romário ontem na visita lá no centro de treinamento Carlos Castilho para poder falar com o presidente Mário Bittencourt? O intuito foi, o Romário, ele é o atual presidente do América, tá? E foi selar uma parceria com o Fluminense. E a parceria, ela consiste em quê? Em empréstimo de jogadores do Fluminense que não estão sendo aproveitados no time profissional. Então esse foi o acordo que foi selado entre Romário e entre o presidente Mário Bittencourt, né, o presidente do clube. Por quê? Porque o clube vai disputar a Série A2 do Campeonato Carioca e tem um desejo, tem uma meta, tem um objetivo de voltar para a elite do futebol carioca em 2026, tá? Então fica aí a pergunta pra gente. Quem será que o Fluminense vai emprestar para o América se fortalecer e lutar e brigar para poder tentar voltar para a elite do futebol carioca? De cara aqui agora, a única coisa que a gente pode falar para vocês são alguns jogadores que já têm idade, né? Sub-23, sub-20, sub-23, que não subiram ainda, ou até mesmo jogadores que estão emprestados em outros clubes que não estão muito bem. Talvez possa acontecer essa negociação do jogador voltar para poder ajudar o América nessa retomada aí de voltar à elite do futebol carioca do Rio de Janeiro. Então, esse foi o acordo do Romário ontem lá no centro de treinamento Carlos Castilho, tá? Ficou muito feliz ao vir às instalações, elogiou bastante o presidente Mário Bittencourt, falou que aquilo tudo ali era fruto dos trabalhos das mãos do presidente Mário Bittencourt, né? Claro que ninguém trabalha sozinho, tem méritos do presidente sim, mas tem méritos de muitas outras pessoas, tá bom? Então assim, o intuito do Romário foi esse lá, de poder trocar esse papo, trocar essa ideia. Romário quer levar o América de volta à elite do futebol, ele que é o atual presidente do América, e vamos torcer, cara, para que o América possa voltar, né, à elite do futebol carioca. América que já foi campeão carioca, né? Não me lembro agora o ano, mas já foi campeão carioca. América que tem muita história, né? Inclusive o próprio pai do Romário era americano, né? Hoje já falecido já. E o Romário tá realizando aí um sonho do pai, sendo presidente do América. Galera, para poder a gente finalizar esse vídeo, o primeiro vídeo do dia da manhã, hoje o Fluminense tem o seu último treinamento no CT Carlos Castilho. E a grande pergunta fica: que time Renato Gaúcho vai mandar a campo contra o Santos amanhã? Será que tem mudança? Bom, falando para você, diante do que a gente viu contra o Red Bull Bragantino, vitória por 2-1, e falando diante do que a gente viu sobre o San José, 5-0, a gente viu ali que tem jogador que vai ganhar a titularidade. Diz para vocês que provavelmente 4 posições devem ser trocadas. Uma já era certa, Samuel Xavier na vaga do Guga lesionado. Na zaga, eu acho que saiu Freitas e quem ganha moral foi o Thiago Santos, tá? Acho que o Thiago Santos toma essa vaga para o jogo de amanhã contra o Santos do Juan Freitas. Acho que o Juan Freitas amanhã é sacado.
No meio de campo, o Lima para mim sai e entra o Ganso de titular. Acho que essa mudança já vai acontecer amanhã, tá bom? E na ponta esquerda, acho que o Canóbio ele vai sair e o Keno deve ganhar essa oportunidade, tá? Fica a pergunta, será que isso vai acontecer? Será que Facundo Bernal toma a vaga de Martinelli? E aí, meus amigos? Facundo Bernal fez a sua melhor partida pelo Fluminense contra o São José. Fagner, o time adversário era fraco. Tudo bem. Mas mesmo sendo fraco, você tem que jogar bola. E o cara jogou bola. Deu a assistência de número 4 do gol do Fluminense, né, para Germancano fazer o primeiro gol com 45 segundos de jogo. Então assim, jogou muito bem aquela partida. E sim, Renato não queria que colocasse uma pulguinha atrás da orelha dele. Facundo Bernal colocou. E outros jogadores também colocaram. Acho que a gente vai ter novidade para o confronto de amanhã contra o Santos, beleza? A gente volta ainda nesse sábado para poder a gente trazer para vocês mais conteúdo. Tem informação importante sobre SAF. Estou preparando um conteúdo bacana para poder te trazer aqui todas essas notícias do nosso Fluminense. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolor.